Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta série de devocionais, de meditações no Evangelho de João. E nós vamos começar hoje o capítulo 13, falando a respeito de Jesus lavando os pés dos seus discípulos e que lições preciosas nós podemos aprender com o exemplo de Jesus. Capítulo 13, versículos de 1 a 14. E diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: O que faço? Faço. Não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Temos aqui então esta lição preciosa de Jesus aos seus discípulos no capítulo 13. O discurso no cenáculo começa então quando Jesus não mais andava no meio dos judeus hostis. Ele se retirara com seus discípulos a um cenáculo em Jerusalém, a fim de ter um tempo de comunhão final com eles, antes de partir para o seu julgamento e a sua crucificação. Este é um dos trechos mais amados em todo o Novo Testamento. No dia anterior à crucificação, o Senhor Jesus sabia que era chegada a hora de morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Ele tinha amado os seus, isto é, os que eram crentes verdadeiros, que creram no seu nome, e ele os amou até o fim do seu ministério terrestre e continuará a amá-los durante a eternidade. Mas também ele amou-os em um grau infinito, como está prestes a demonstrar. João, ele não diz a qual ceia se refere aqui, se a Páscoa, a ceia do Senhor ou uma refeição normal. Mas, como sabemos, o diabo semeou no coração de Judas a ideia de que tinha chegado a hora de trair Jesus. Judas tinha conspirado contra o Senhor antes disso, mas agora recebeu o sinal para pôr em prática os seus maus planos. No versículo 13 enfatiza quem estava realizando a tarefa do escravo. Não meramente um rabi ou um mestre, mas era Jesus, que estava cônscio da sua divindade. Ele conhecia o trabalho que lhe fora confiado. Sabia que ele viera de Deus, que já estava no seu caminho de volta para Deus. E então ele fez o papel de servo. Os servos, naquele tempo, quando as visitas chegavam, eles cingiam seus lombos com uma toalha, uma bacia e água
e lavavam os pés daqueles visitantes e também dos donos da casa quando chegavam. E assim, Jesus realizou essa tarefa de servo. Foi a consciência de que ele era e da sua missão e destino que o capacitou a baixar-se e a lavar os pés dos seus discípulos. Levantando da ceia, o Senhor tirou a vestimenta de cima e depois cingiu-se com a toalha como um avental, tomando o lugar de um escravo. Poderíamos esperar esse episódio no Evangelho de Marcos, o Evangelho do Servo Perfeito, mas o fato de estar no Evangelho do Filho de Deus o torna mais notável. Esse ato simbólico nos faz lembrar como o Senhor deixou os palácios de marfim lá em cima e veio para este mundo como um servo e ministrou àqueles que ele criara. Nos países orientais, o uso das sandálias abertas tornava-se necessário, então lavar os pés frequentemente, e era uma cortesia comum de um hospedeiro, de um escravo, de ter um escravo para lavar os pés dos seus convidados. Aqui o divino hospedeiro se tornou o escravo e efetuou esse serviço humilde. Jesus aos pés do traidor. Que cena! E quantas lições para nós! Pedro, ele ficou abalado ao pensar no Senhor lavando os seus pés, expressou a sua desaprovação de que alguém tão grande como o Senhor, alguém tão digno como ele, ver Deus na posição de um servo, para ele foi perturbador. Mas Jesus ensinou a Pedro que havia um significado espiritual naquilo que ele estava fazendo. Lavar os pés ilustrava um tipo de lavagem espiritual. Pedro sabia que o Senhor estava executando o ato físico, mas não entendia o significado espiritual do ato. Ele o compreenderia logo, porém, porque o Senhor o explicou e o reconheceria por experiência quando mais tarde fosse restaurado ao Senhor depois de negá-lo. Pedro então ilustra os extremos da natureza humana. Ele jurou que o Senhor nunca lavaria os seus pés. Aqui nunca literalmente significa nem na eternidade. O Senhor então respondeu a Pedro que sem essa lavagem o discípulo não poderia ter comunhão com ele. Então, podemos entender que os discípulos que têm comunhão com Jesus são servos, servem e são servos uns dos outros. Então, o significado do lava-pés é revelado agora. Enquanto os cristãos andam nesse mundo, adquirem certa quantidade de contaminação. Escutar conversas perversas, olhar as coisas profanas, trabalhar com homens ímpios, inevitavelmente mancham o crente e eles precisam ser purificados constantemente. E esta purificação é efetuada pela água da palavra. Enquanto lemos e estudamos a Bíblia, enquanto ouvimos a pregação e enquanto trocamos ideias com outros, descobrimos que isso nos purifica das influências más ao redor de nós. Em contrapartida, quanto mais nós negligenciarmos a Bíblia, mais essas influências podem permanecer na nossa mente e vida sem causar grande preocupação. Quando Jesus disse, "Não tens parte comigo?", ele não queria dizer que Pedro não poderia ser salvo sem que ele lavasse, mas que a comunhão com o Senhor somente pode ser mantida pela ação contínua da purificação, da santificação das Escrituras em nossas vidas. Agora, então, Pedro foi para outro extremo. Um minuto antes ele dizia nunca, agora ele disse lava-me por inteiro. Na falta, ou na volta do banho público, os pés ficariam sujos de novo. Ele não precisava de outro banho, mas ele precisava de ter os pés lavados. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais o restante está tudo limpo. Há uma diferença entre o banho e a bacia. O banho significa a purificação recebida na hora da salvação. A purificação da penalidade do pecado pelo sangue de Cristo acontece somente uma vez. A bacia retrata a purificação da poluição do pecado e deve acontecer continuamente pela palavra de Deus em nossos corações.
existe um banho, mas muitas lavagens dos pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Significa que os discípulos receberam o banho da regeneração, isto é, todos os discípulos, menos Judas. Ele nunca foi salvo. Com o conhecimento pleno de todas as coisas, o Senhor sabia que Judas o trairia. E mesmo assim, ele escolheu alguém que nunca tomou o banho da redenção. Jesus ensina os seus discípulos a seguir o seu exemplo. Parece que Cristo lavou os pés de todos os discípulos. Depois ele tomou as vestes e voltou à mesa a fim de explicar-lhes o sentido espiritual do que fizera. Então ele inicia a conversa com uma pergunta. As perguntas do Salvador constituem um estudo muito interessante. Elas formam um dos métodos mais eficazes de ensinar. Os discípulos reconheceram Jesus como Mestre e Senhor, e eles estavam corretos em agir assim, mas o seu exemplo mostrou que o grau mais alto na estrutura de poder no reino de Deus é o do servo. Se o Senhor e o Mestre lavará os pés dos seus discípulos, que desculpa eles poderiam ter para então não lavar os pés dos outros? Será que o Senhor queria dizer que eles deveriam literalmente lavar os pés uns dos outros com água? Será que estava instituindo uma ordenança para a igreja? Não. O sentido aqui foi espiritual. Jesus estava dizendo que eles deveriam conservar uns aos outros limpos por comunhão constante, principalmente ao redor da palavra. Se alguém vê o seu irmão esfriando na fé ou se tornando mundano, deve exortá-lo com amor, usando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. E não esqueça, a posição mais alta no reino de Deus é para os servos, aqueles que servem, aqueles que se humilham, aqueles que são humildes de coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Não esqueça que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos para assumirmos a posição de servo, como Jesus nos deu exemplo aqui. Deus te abençoe. Até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!